A coletiva tá boa, tá? Eu não trago, é muito raro eu trazer aqui coletivas de dirigentes de futebol e tal. Eu só trago o react de coletiva quando a coletiva ela tem muitas informações valiosas pra gente extrair e pra gente debater aqui no canal. Vamos lá, começando. 1, 2, 3, like, inscrição, sino, comentário, tudo de todos. Vambora. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria abrir a coletiva falando dessa negociação com o Riquelme, né, envolvendo o Botafogo. É uma negociação que tem muitos detalhes, envolve questão financeira, questão de direitos, dívidas, né, por outros atletas também. E eu queria que você tentasse detalhar o máximo possível que você possa abrir pra gente, até para o torcedor entender o que de fato está acontecendo, né? Porque o torcedor ficou um pouco incomodado com o que aparenta ser a negociação, né? Tá. Não sei se você quer tratar dessa forma, como se estivesse dando um ativo do clube, um jogador da base que poderia gerar lucro maior no futuro para pagar uma dívida, né, que tem com o Carlos Alberto. Aí eu queria que você explicasse quanto o Botafogo ofereceu inicialmente, enquanto vocês estão pensando em fechar, o Sport vai lucrar alguma coisa com isso ou vai só de fato abonar questões com jogadores que já vieram para cá em relação ao Botafogo, quanto o Sport vai manter de porcentagem desse atleta, o que é que está girando em relação a essa negociação, se você puder explicar para a gente. Beleza. Primeiro, a pergunta de Pedro Maranhão, ela é perfeita, completa, não tem o que pôr nem tirar. Ponto. É bem simples. Acho que consigo falar em termos gerais ainda, porque a negociação não terminou, né? Ela saiu aí como uma negociação quase concluída, mas não foi o único clube que fez proposta pelo Riquelme. Inclusive, quando a gente chegou, o Riquelme não era nem visto no profissional, então o Thiago e eu chegamos que a gente puxou o Riquelme junto com o Berril, junto com outros meninos também para completar o treino em cima, e foi um cara que agradou muito, né? O perfil do Riquelme, o estilo de jogo dele, foi alguém que agradou muito a comissão técnica. Então ele ficou treinando conosco e sendo monitorado também por outros clubes, até por outras competições de base. Então, quando ele já estava vinculado ao profissional aqui, né, em dinâmica de profissional, foi que começaram a surgir algumas propostas. O Botafogo não foi a primeira, né, tiveram outros clubes que... Mas calma aí também, né? Ele tá meio que se vangloriando, vamos dizer assim, que foi por causa dessa nova gestão que colocou o Riquelme no mapa do futebol brasileiro para que os clubes começassem a olhar para ele e a fazer proposta para o esporte. Por quê? Porque Riquelme começou a ser relacionada para jogos. Para mim, em tese, não faz sentido nenhum. Tipo, um clube ele começou a olhar para Riquelme e a fazer proposta porque Riquelme começou a ser relacionado para jogos. Porra, se um clube de futebol, sei lá, o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, esperou o jogador começar a ser relacionado pro profissional em jogos na Série A para começar a fazer proposta, é meio burrice, não faz sentido. Tipo assim, qual é a lógica? O Botafogo observou o jogador, já vem monitorando há um tempo nas divisões de base do esporte. Ele jogou a Med Cup e foi eleito o melhor jogador do esporte na competição. Não que a Med Cup é um torneio de altíssimo nível e que Riquelme pegou o Barcelona, o Real Madrid. Não. Mas o esporte atropelou todo mundo, os adversários que pegou. É um torneio de certo modo fraco, tá, gente? Não é um torneio super, hiper, mega importante com grandes clubes mundialmente falando. Não, não é exatamente isso. O Sport foi campeão, goleou quase que todos os jogos, massacrou todo mundo e um zagueiro foi eleito o melhor jogador do torneio. Isso chamou a atenção. Tipo assim, uma coisa é tu ser eleito num torneio difícil, que o teu time vai ganhando ali 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, 0-0, passando nos pênaltis. Pô, a defesa pouquíssimas vezes foi vazada e o ataque funcionou pouco ali. 1 gol, 2 no máximo no jogo. Aí beleza, você pode até pontuar. Mas nesse cenário que o Sport goleia todo mundo, tipo 5-0, 6-0, 7-0, 10, e o zagueiro foi o melhor jogador do torneio, tipo, chama a atenção. Então, tipo assim, atribuir méritos a Henrique Ambrogino, jogar confete em si mesmo, que foi por causa da relação de Riquelme pro profissional em jogos da Série A, eu acho muito exagerado, mas beleza. Fizeram proposta, nenhuma que chegou num valor por 100% do atleta que a gente achava correto. Quando começou a se aproximar, aí sim que a gente começou a entender que pode ser que a gente faça um movimento para cá ou para lá. A questão do Botafogo é quem chegou no valor máximo, né, de valoração do atleta. Então, no valor que a gente está falando, o atleta é posicionado no top 10 de negociação do Nordeste. Né? Que assim, sem nunca ter pisado no profissional, nunca ter feito um minuto de futebol no futebol profissional. Então a gente chegou numa conclusão que, pô... Aí vamos lá, ficou um pouquinho acelerado aqui, mas acho que a galera tá entendendo, né? Velho, é um fato. Você pode discordar e eu vou discordar também, porque tem a negociação envolvendo o Carlos Alberto. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas assim, pegando os valores, 11 milhões de reais que o Sport
teoricamente receberia, né? Mas não vai receber porque vai abater a dívida de Carlos Alberto. Por 30%, sem o jogador ter pisado no profissional, porra, tu não pode falar que isso é uma péssima negociação. Mais uma vez, eu não tô nem entrando no debate de Carlos Alberto aqui não. Eu tô supondo um cenário que o Sport receberia esses 11 milhões de reais. E ainda o Sport vai ficar com 30% para um zagueiro que é desvalorizado no mercado. Porra, eu acho isso uma excelente negociação. Agora, lógico, entrando no debate de, Heitor, veja só, tem um rolo de Carlos Alberto no balaio. Aí eu tô contigo, porque tipo, o Sport não vai receber R$1. Todo o valor vai ser para pagar Carlos Alberto. Esse aqui é o escândalo. Esse aqui é o escárnio. É isso que a gente fica revoltado nessa negociação. É só isso. E assim, quero deixar bem claro, tá? Heitor, você acompanhou o Riquelme na base do Sport? Não. Como você aí, provavelmente também não, assim, com profundidade. Eu não assisti nenhum jogo de Riquelme. Até porque ele é muito novo ainda. Nem jogou, por exemplo, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, pô, é difícil. A visibilidade dele foi pouca. Foi numa Med Cup. Que até a transmissão do torneio é chata. Então, assim, velho, sendo bem sincero, se eu acompanhasse o jogador na base inteira, pô, assistir 2 anos dele, eu poderia vir aqui e falar, gente, 11 milhões é uma mixaria. Ou, gente, porra, 11 milhões tá ótimo. Tá de excelente tamanho. Tá justo e ele tem um potencial de ser vendido daqui a 3, 4 anos por 30, 40 milhões. E o Sport pegar 30%. Eu não sei, eu não acompanhei o jogador. Quero deixar bem claro. Mas, mais uma vez, sobre a venda de 11 milhões por 30%, em tese, sem o cara nem pisar no profissional, não é uma venda ruim, não. Agora, lógico, porra, colocando o ponto de Carlos Alberto é que deixa ruim, né? Poxa, realmente, por esse valor é algo que a gente consiga pensar. O Botafogo não foi o cara que chegou mais perto desse valor, depois aumentou a proposta, e aí sim, aí entra... se existe uma dívida lá para ser abatida, não é só pela dívida, né? E a gente vai carregar percentual. Isso também é algo que a gente fez questão de manter. Como a gente vê que ele é um bom ativo, que é um menino que a gente confia, que a gente acredita. Então, se houver negociação, precisa sim manter um bom percentual para que exista a revenda. Então, também foi uma outra análise de para qual clube iria. É para clube que se tem a revenda. Clubes que estão habituados a vender jogador, né? Que é o caso do Botafogo, por exemplo. Então, a negociação do Riquelme é essa, não está 100% cravada. Talvez a gente evolua aí até no final dessa semana, e aí sim a gente vai ter a transparência de abrir tudo como é que foi, mas ela vai ser caracterizada em termos totais como uma das 10 maiores vendas do Nordeste, sem o menino nunca ter pisado no profissional. Bom, sobre a questão do Botafogo ser um bom ponto ali para exportar jogador e vender, isso é verdade. O Botafogo já vendeu vários recentemente, inclusive. Thiago Almada saiu daqui pro Lyon, beleza, no grupo de John Textor, mas é um ponto interessante. Até porque se ele sair daqui, por exemplo, ele sai daqui do Botafogo daqui a 2 anos e vai pro Lyon. Sei lá, não sei por quanto, nem sei se o Lyon faz mais parte do grupo de John Textor. Tem o Nottingham Forest que negocia toda hora com o Botafogo. Enfim, tanto faz, irmão. Se ele for vendido para um time da Europa, sei lá, por 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, o Sport pegaria, em tese, mais 15, né? Que seria 30% disso. E sim, o Botafogo consegue exportar jogadores ali para o futebol europeu. Danilo é um recorte recente. Thiago Almada é um recorte recente. Igor Jesus acabou de sair para o Nottingham Forest. Tem mais aí, cara. Lucas Perry saiu para o Lyon. Tem vários jogadores que o Botafogo vendeu recentemente para o exterior. Enfim, vamos ver, né? Pode ser? Brodini, boa tarde. Boa tarde. O presidente Yuri Romão falou do percentual de time para o ano que vem. Falou em algo de 70% já está formado. Você, como é da área do financeiro, o Sport Lanterna, provavelmente numa segunda divisão no ano que vem. Aí eu te pergunto, isso está muito em cima, vamos chamar assim, do planejamento, desses 70%, como ele falou, da falta... O Pedro Leone comentou aqui, o Bahia cresceu o olho em Cauê Furken do Corinthians depois que ele foi relacionado pro profissional. Porra, beleza, irmão, beleza. Mas tipo assim, tu não vai começar, pelo menos em tese, ou então a análise tá errada de alguém aí dentro do Bahia, do Botafogo, do raio que o parta. Porque assim, se tu vai começar a olhar pro jogador só porque ele tá sendo relacionado no profissional, porra, não faz sentido, pô. Ou então é muita coincidência, vamos dizer assim. Ou então, tipo, tu olhou pra relação e ele tá lá. Tipo, a lógica é,
Pô, o Bahia já vinha estudando o garoto há 2, 3, 4 meses. Pra mim faz muito mais sentido o Bahia já tá olhando o garoto 2, 3 meses antes de ele ser relacionado pro profissional, do que, ó, ele bateu no profissional, vamos começar a olhar o garoto. Tá ligado? Porque assim, depois que ele foi relacionado pro profissional, ele não jogou um jogo na base, basicamente. Tava sendo relacionado de vez em quando ali e tal, jogando um ou outro jogo na base esporádico, então é difícil pro cara avaliar muita coisa, tá ligado? Enfim, pra mim não faz muito sentido não. Assim, em tese, não faz muito sentido. Ah, o clube ele vai começar a monitorar o jogador só porque ele tá sendo relacionado profissional. Enfim, pode ter sido o caso, pode ter sido. Mas na teoria, eu acho que já teve uma análise prévia antes pra estudar o jogador, né? Falta de recursos financeiros para o ano que vem, ou o que se coloca, né, porque é um pouco incoerente, 70% de um time que caiu, de um time que provavelmente vai cair, de um time que esteja na zona de rebaixamento. Como é que se explica esse tipo de situação? Muitos torcedores me perguntaram essa semana, achei interessante. Obrigado. Sim. Acho que o presidente quis dizer é que 70%, 80% já tem contrato ainda, né, para o ano que vem, né, que tem contratos mais longos. E, de fato, caso seja confirmada o rebaixamento, a queda de receita é grande, né? Então, para se montar o time do ano que vem, para se ajustar esse time, precisa haver negociação, inclusive com quem está aqui. Quem a gente também entender que tem perfil para continuar numa Série B. Porque é diferente, né? Você estar na zona de rebaixamento de uma Série A é diferente de você estar disputando uma Série B, né? O time pode ser aqui um time não tão competitivo, mas quando é transportado para uma Série B, é um time super competitivo. Então, isso a gente tem que levar em consideração. A manutenção de um elenco também é algo que já foi provado, que você larga na frente em termos de competitividade com outras equipes, né? Então você manter um elenco que já está acostumado a jogar junto, está acostumado a treinar junto, também é algo que você já começa um passinho na frente na hora de formação. Então tudo isso está sendo analisado. E aí, vamos lá. É bom pegar um contexto aí em relação àquela aspas de Yuri Romão, né? 70% do elenco ele falou que já tem a base de 70% do elenco para jogar a Série B do ano que vem. Velho, primeiro, dá um recado pra todo mundo. Gente, ano que vem, caso seja, né? Caso seja, é bom pontuar. Caso seja rebaixado. Por quê? Porque o Sport tem 0,025% de chance pra permanecer na Série A. Então, assim, verdade, é bom deixar bem claro. Caso seja rebaixado, né? Porque não tem nada garantido ainda. Eu tô aqui no tom da sátira, tá? Da ironia. Mas, assim, vamos lá. Cara... A questão do 70%, a gente primeiro tem que entender o seguinte, ano que vem é Série B, ano que vem não é Série A. Então assim, você que acha que Barleta é uma porcaria, ano que vem é Série B. Barleta na Série B ajuda e ajuda muito, ano que vem não é Série A. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode entrar na paranoia de vamos reformular 100% do elenco, sai todo mundo, entra todo mundo. Não existe isso, pô. Tipo, vamos tirar a Barleta. Beleza, vai tirar a Barleta, né? Vamos contratar outros piores do que Barleta. Mais do mesmo, ou então pior do que Barleta. Então vai ser mais jogadores que na prática vão ter o mesmo nível ou até um pouco abaixo e não vão agregar tanto não, velho. Então a gente tem que entender que o Sport, de fato, ele já tem um esqueleto de um time pra Série B do ano que vem. Quando eu falo um esqueleto, eu não tô na linha de 70%, não. Eu tô na linha dos 50%. É essa linha que eu tô aqui, ó. O meu norte temos 50% de um elenco para jogar a Série B. E aí, naturalmente, como o próprio Henrique Brogini falou, já tem um entrosamento ali entre os jogadores de mais de 1 a 2 temporadas para jogar a Série B ano que vem e ser competitivo e subir para a Série A. Ponto. Só que assim, dito isso, 70% para mim o Sport não tem. Eu até trouxe aqui, veja só, gente, eu não vou alongar o debate nesse momento da live para falar sobre tudo isso aqui. Quando terminar a temporada, a gente pode alongar um pouco mais o debate. Talvez eu fui generoso demais, talvez eu fui crítico demais, enfim. Eu coloquei aqui Gabriel Vasconcelos e Derek no não fica, porque os dois têm contrato até o final do ano e eu acho difícil os dois permanecer, tá? Só para deixar bem claro. Acho difícil. Derek pertence ao Cuiabá, Gabriel ao Vitória, então difícil demais a situação. E os dois têm mercado na Série A, então difícil acreditar que eles vão ficar. Por isso que eu coloquei no não fica. E aí, dos que ficam, e todos aqui basicamente têm contrato até o final do ano que vem, pelo menos,
Lucas Lima, Cariús, Barleta, eu tentaria ficar com Hereda, Zé Lucas, Ramon, Rafael Thierry já tem contrato renovado, Luan Cândido, Kaique França, Rivera, Mateuzinho, Matheus Alexandre. Se você quiser ser generoso, e olha que eu já estou sendo generoso com essa galera aqui dos Ficam, tá? E eu não quero alongar o debate sobre isso aqui agora. Você pode subir um Sérgio Oliveira, para isso tem que reduzir salário, não tem pra onde, porque o custo-benefício de Sérgio Oliveira não compensa. Atenção se quiser jogar, porque tá na tiricinha desgraçada. E Romarinho, se for pra ser a segunda opção no banco. Não é pra ser a segunda opção no time, não. É pra ser a segunda opção no banco. Ele ser o banco do banco. Aí, beleza. Então, assim, você pega o pacote geral disso aqui, dá 50%, pô. 50% de um elenco. Pra mim não é 70%. É 50%. E aí você tem que trazer 10, 11 jogadores e tirar 10, 11 jogadores do time do Sport atual. É mais ou menos por aí que eu penso. Mas, mais uma vez, é bom deixar bem claro. Não vamos na paranoia do, não, tem que reformular 100% do time. Cara, é Série B, velho. O Sport não tem dinheiro pra sair contratando 30 jogadores, 20 jogadores, gastando 5 milhões em um, 5 milhões em outro. E é o que eu já falei. A gente não vai subir muito de nível com uma grandíssima reformulação no elenco, não. Vamos errar de novo em contratações no ano que vem. Essa é que é a realidade. Vamos errar e vamos acertar em outras peças também. Então, naturalmente, não vai ter, vamos tirar, sei lá, Barleta. Vai contratar quem melhor do que Barleta? Não sei. Não faço a menor ideia, sendo bem sincero. Não faço a menor ideia, irmão. Então, velho, tem que entender que boa parte do elenco vai ficar aí mesmo. Lógico, tem também a vontade do jogador, né? Isso é importantíssimo. Exato. Mesmo quem tiver contrato aqui, contratos maiores, contratos com grandes valores, para ficar, óbvio que tem contrato, mas para ser parte do grupo ano que vem, tem que também se readequar, né? Faz parte do universo que a gente vive, se readequar financeiramente. Como todo mundo aqui está em avaliação hoje, né? A performance desportiva que a gente tem hoje deixa todo mundo em alerta para o ano que vem. Não só jogador, todo mundo que faz parte do clube, todo departamento de futebol, tá todo mundo em análise, porque tem que ver como é que vai terminar a temporada, como é que vai ser feita a equipe do ano que vem, a postura que a gente não abre mão é o que a gente fez no meio do ano, que é a competitividade, a entrega, a disputa, tudo isso tem que ser característica da equipe do ano que vem, característica do treinador que vier. Então, isso tudo é levado em consideração para se chegar num elenco final no ano que vem, entendeu? Mas o que eu acho que o presidente quis dizer com 70%, 80% é quem tem contrato. Então, a manutenção desse time tem várias outras coisas também para olhar. Tem jogador, por exemplo, que fala, cara, eu não quero disputar uma Série B. Então, ele mesmo chega, apesar da gente, entre aspas, estar contando com ele, ele fala, não, eu achei outro clube e quero ir para outro clube. Então, tudo isso é levado em conta, sabe? Então, de modo geral, assim, se eu conseguir me explicar, né, acho que a montagem do elenco tem vários fatores, não só ter contrato, né, mas tem muitos outros fatores que se tem que se levar em consideração para chegar num elenco que a gente tem um 2026 bem diferente do que a gente teve esse ano, né, um 26 muito competitivo, que essa é a nossa intenção. Henrico, boa tarde a todos. Eu queria abordar 2 pontos distintos. Só mais uma pergunta importante, viu? Pra gente passar a régua na coletiva de Henrique Brogini. Contigo, que são 2 pontos diretos, né? Primeiro, a respeito do comando técnico. Hoje o César está à frente do clube. Se ele termina a temporada com o Sport ou se vocês estão buscando um treinador para terminar esse ano e também para a sequência para 2026. E também, se puder, que perfil desse treinador, o que é que vocês imaginam, né? Por mais que o Sport matematicamente ainda não esteja rebaixado, a gente sabe que é uma realidade muito próxima. E o outro ponto é a questão salarial. Como é que está isso hoje? A informação é que foi paga a carteira de trabalho, faltando a imagem no mês que estava em aberto, que é o mês de setembro. Ainda tem alguns dias para vencer o mês de outubro, mas então a questão salarial e também do treinador. Boa. Começar pela salarial, que é mais simples. Não é mais fácil, mas é mais simples. Até quando eu cheguei, né, e a gente ia passar por esse momento de descasamento de fluxo, que eu expus aqui algumas vezes, a gente fez algumas renegociações, inclusive coisas que saíram de rescisões, enfim, que a gente está renegociando, que mostrou que vai pagar a partir de dezembro. A questão de folha também foi algo renegociado ali, ou conversado, repactuado, vamos dizer assim, com os atletas. Porque, como eu expliquei das outras vezes, também é algo alinhado, né? Não é algo que é assim, a CLT é de um jeito, vai ser assim. Então, são coisas mais alinhadas. Então, a gente realinhou para reestabelecer um fluxo e a gente agora está honrando o fluxo, né? Então, já fez a primeira CLT, agora vai fazer essa semana a CLT dentro do período e aí sim as imagens em sequência. Então, algo que já foi
realinhado internamente. Então acho que esse problema é um problema vencido. Acho que dá pra gente dar um tique na caixinha aqui. E depois questão treinador. O César é sim quem vai comandar a equipe até o final. Mas eu não posso cravar para você que assim, não vai ter um novo treinador. Talvez a gente contrate um treinador, porque tem que entender o momento também, né? Acho que dos treinadores que estão disponíveis, hoje a gente não tem um leque gigante, né? Que encaixe no DNA Esporte, né? Esse é o principal passo. Se a gente tem que aprender alguma coisa com o que foi esse ano, é que todo mundo que vier aqui tem que estar com apetite de vencer, tem que entender o que é esporte, tem que entender o que a torcida quer. Né? De novo, eu tenho que me comunicar para a torcida, né? Vocês são hoje quem está recebendo a informação para passar para a torcida. Então, eu tenho que entender o que a torcida quer para trazer alguém para comandar esse barco. Eu acho que esse é o nosso grande ponto. Então, a gente não tem um leque muito grande hoje, tem muitos treinadores ainda empregados, está no final aí das competições, então a gente tem que ter calma na hora de escolher esse cara, porque esse cara vai ser fundamental para 2026, né? Então a gente tem que ir mais devagar. Então pode ser que daqui 2, 3 rodadas as coisas já se direcionem e a gente tenha mais opções, feche alguém. Eu não sei nem se a gente quer ou se o treinador vai querer ter um desgaste de comandar por um jogo a equipe, sabe, assim, antes de já fechar para 26. Então isso é tudo muito alinhado. Às vezes, não, eu quero viver o que é esporte, eu já quero estar na beira. Então, vamos fazer um jogo, mas se tudo correr como a gente planeja, a tendência é o César ficar até o final, para que o treinador tenha tempo, até o César fazer uma boa transição, né? Botar os pontos positivos, os pontos negativos, onde a gente vai ter que melhorar. Então, acho que as coisas são feitas bem com calma, né? Não quer dizer que a gente está fazendo algo com calma, quer dizer que não está sendo feito. Uma coisa que várias pessoas até me mandam aqui na mensagem, como que se já começou o planejamento de 26, já começou faz tempo, né? Não é só porque a gente não está... a gente está... Calma aí, ele tava até bem e eu tava concordando. Tipo assim, planejamento de fato para trazer um novo treinador tem que ser feito e tal, mas acho que não tem que contratar ninguém agora não. Espera terminar o ano, vê quem vai ser demitido, vê quem vai terminar o ano em baixa, vê quem de fato, infelizmente, vai estar bem no cargo e aí o Sport não vai poder mais contratar. Enfim, espera terminar a Série B, espera terminar a Série A e aí a partir daí você pensa em quem você vai trazer. Porque qual é o treinador que vai querer chegar agora restando 7 jogos, 8 jogos e o Sport já rebaixado? Nenhum. Então, espera terminar o ano, espera com César. Agora eu estou preocupado com César Lucena. É o 880. Como é que vai ser amanhã contra o Juju? Isso me preocupa bastante. Mas tá aí a informação dada pelo Henrique Abrogini, que era meio que óbvio para todo mundo. O Sport iria terminar o ano com César Lucena. E aí, a partir da próxima temporada, vem o novo treinador. Ou melhor, a partir do finalzinho finalzinho de novembro para o início de dezembro, talvez o Sport já anuncie um treinador. Mas por hora, ainda não, tá? E tá certo. Acho que tem que ser mais ou menos por aí mesmo. Bom, dito tudo isso, vamos lá. Agora passar aqui para 32ª rodada. Eu já vou começar com a informação em tela para vocês. Esses tabus aqui é que o Sport se arromba, meu velho. O Sport não perde o Juventude como mandante há 26 anos. Cara, ou seja, paternidade, né?